Fala, pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego para mais um episódio deste podcast e teremos hoje um convidado especial para tratar do seguinte tema. A gente vai falar sobre se é preciso viajar para aprender um idioma, para falar um idioma. E hoje estamos aqui com o Luiz Augusto, diretamente de São Paulo, ele que é tradutor e intérprete, não é isso, Luiz? Sim, trabalho tradução, interpretação e também com ensino. E a gente vai bater um papo aqui sobre esse tópico. A gente não tem, esse episódio a gente não fez nenhum script, então vai ser mais um bate-papo para tentar desmistificar ou não, né, se é realmente preciso viajar para ser fluente no idioma ou se a pessoa na sua casa, na sua cidade, pode também se tornar fluente em um idioma. Luiz, antes de mais nada, antes de iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz, né? Obrigado pela introdução, Diego. Eu sou brasileiro, sou de São Paulo, é, e trabalho com idiomas, profissional de Uhum. idiomas atualmente. Tem alguma rede social ou não? Eu tenho usado bastante o Instagram, né? Que é Uhum, @mr Luiz, espaço Augusto, e também o uhum. LinkedIn, que é meu nome, Luiz Augusto Reis. Legal. Então, vamos iniciar agora. Antes de iniciar aqui o bate-papo, eu gostaria que vocês, nossa audiência, já deixassem o like. Esse episódio também vai estar disponível em vídeo no YouTube, então deixe o like aí. Se não, se você está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, não deixe de favoritar o Diverse Língua e de deixar uma review. Isso ajuda o Diverse Língua a chegar a mais pessoas. E se tiver algum comentário, alguma sugestão, vocês também podem enviar um e-mail para nós, diverselingua@gmail.com. E não esqueça de conferir nosso site, onde você vai ter links para as outras redes sociais, que é diverselingua.com. Então, Luiz, vamos logo para o tema, né? Eu já gravei um episódio sobre isso, sobre se é realmente necessário viajar para ser fluente no idioma. Qual seria a Certo. sua primeira opinião a respeito disso? A minha opinião atual é que não é necessário viajar para desenvolver um idioma, para se tornar fluente. Uhum. Qual que foi a sua opinião no episódio que você gravou? Foi mais ou menos essa, mas assim, eu confesso que assim, de início, quando eu comecei a aprender inglês, eu achava que sim, eu só poderia se tornar fluente se eu conseguisse sair do país e ter um curso fora e falar com nativos, né? Porque eu não sentia confortável com os métodos de ensino dos cursos tradicionais, porque eu aprendia e não conseguia falar nada. Então eu tinha muito isso na cabeça, que eu só vou deslanchar no inglês no dia que eu for para fora, que eu estudar num curso em um país de língua inglesa nativa, né? Certo. E foi o que eu fiz, assim, quando eu tive a primeira oportunidade, minhas primeiras férias, eu juntei dinheiro, ao invés de comprar um carro ou viajar pelo Brasil, eu decidi sair do país para fazer um curso de inglês fora, porque eu achava que eu só ficaria fluente se eu fosse morar ou viver por um tempo nos Estados Unidos, por exemplo. Entendi. E, e isso me ajudou bastante, confesso, assim, quando eu saí do país e fui viver um mês, foi pouco, foi um mês, mas me Tá. ajudou bastante, porque eu fiz um curso lá de inglês nos Estados Unidos, numa escola tradicional de Uhum. idiomas, e comecei a perceber que mesmo eu falando errado algumas vezes, eu me fazia ser compreendido por eles, e Uhum. eles me ajudavam com alguns feedbacks sutis, assim, tipo,
Por exemplo, se eu perguntasse assim, where did you learn this? Something, alguma coisa como isso. Então eu Certo. poderia, algumas vezes eles me respondiam, "Ha- have you, have you learned Where this? have you learned this? Where have you Uhum. learned?" Então, algumas coisas assim, talvez esse não Uhum. foi o melhor exemplo, mas assim, eles, É, eles me perguntavam da forma correta, que geralmente nós brasileiros fazemos muito confusão do past simple para o present present perfect. perfect, e eles me ajudavam de forma sutil. Mas Mas, é um bom exemplo que esse que você trouxe, porque, bom, primeiro só voltando na pergunta uhum, inicial, né? Eu entendo, para você se tornar fluente no idioma, não precisa viajar. O que você precisa é estudar. sim, A gente não tem ainda a capacidade de fazer um download e implementar o chip, né, do idioma no cérebro. Então, o que a gente precisa realmente é estudar, é dedicar tempo, se debruçar sobre os livros e ter alguém, né, para ajudar nesse processo, né? Então, então é um mito que precisa ir embora, né? Às vezes as pessoas uhum, querem mais fugir do que enfrentar essa dificuldade, né? Se colocar no lugar de não sei, vou aprender e de fato começar a estudar, tirar as dúvidas, entender, né? uhum, Então, é isso. E o exemplo que você deu é muito interessante, né, do passado simples e o presente perfeito, porque se você for ver o quadro de referência de níveis, é nesse momento que a gente passa para um nível intermediário, quando a gente realmente se sente confortável em estar falando e utilizando várias estruturas, né? sim, Então, acontece com muitos brasileiros, pelo que eu vejo, né? Que chega lá no presente perfeito, né? E aí você tem que começar a rever todo o idioma e dar uma sim, bugada. Fala, pô, o que eu aprendi agora eu vou ter que desconstruir e aprender coisa uhum, nova? É, depois, enfim, com o tempo você entende que sempre vai ter coisas diferentes para aprimorar, para melhorar, né? Tanto na leitura, na escrita, na fala e na escuta também. Isso é normal. sim, Mas assim, a incongruência do que eu estou hum, falando é porque quando eu quis estudar inglês, tá, eu estudei, mas depois eu fui viajar, né? uhum, Então eu estudei até esse momento, né, do present perfect, né, que é quando você chega aí nas portas do intermediário, foi quando eu fui viajar. Então foi o máximo, porque quando eu fui, no caso eu fui para Londres, é, eu já sabia me comunicar, sim, né? Eu já tinha o domínio das palavras, das uhum, estruturas. Então, quando eu cheguei lá, que eu continuei estudando, então foi deslanchar, foi vocabulário, foi prestar atenção em outros aspectos, né? A escuta, e a fala, né, nativa, né? Então, isso é uma grande incongruência, mas, assim, na minha experiência, eu já passei dos 40, né? uhum, Então, é diferente do que a gente tem os jovens de hoje em dia, né? Hoje uhum, em dia, e é por isso que eu bato nessa tecla, não é necessário viajar, porque temos muitos recursos tecnológicos disponíveis grátis na sim, internet, tem uma galera dando dicas, né, e cursos online também, né, além dos tradicionais, que você pode estar estudando, além de poder interagir com pessoas de todos os lados do mundo. sim, Isso hoje em para dia com essas ferramentas como a que a gente está utilizando agora, né? Exatamente, você está no outro lado do Atlântico e a gente está conversando, então isso é uma coisa que a gente está aqui no conforto da nossa casa, conversando, e a gente podia estar falando em qualquer idioma, enfim, nos idiomas que a gente sabe, né? Sim, sim, sim. É, então, enfim, eu acredito que hoje em dia a gente tem YouTube, tem acesso a milhões de vídeos, de vários países, as músicas estão todas disponíveis para nós. Temos o dicionário eletrônico, temos, enfim, o tradutor eletrônico, enfim, tem a sala de chat room, tem um monte de coisa que tem de recurso aí para praticar, né, autodidata. Na minha época era uma coisa impossível pensar uma coisa autodidata. Hoje é. Isso, essa questão do autodidata, eu me lembro.
de um caso de uma pessoa lá de Fortaleza. Agora eu já não me recordo o nome dele, mas Tá. ele já participou de alguns encontros do Clube Poliglota de lá. Uhum. E ele, acho que é Farid o nome dele. Ele tinha uma ascendência árabe, parece, mas ele era apaixonado por idiomas, por aprender idiomas, e ele queria, porque queria aprender qual é a língua de Israel? Hebreu ou é hebraico? Agora eu não me recordo. É o hebraico, né? É hebraico, é. No caso é hebraico, hebreu é o povo. É o povo, é. E ele queria aprender hebraico, e isso foi na década foi pelos anos 80, eu acho. Um pouco, ou entre os anos 70 e os anos 80, porque ele já é bem. Ele já é bem experiente, vamos dizer assim. Certo. E ele, naquela altura, para aprender o idioma, ele tentava descobrir os hotéis que ficavam delegações de países de Israel, Uhum. e ia para os hotéis Em Fortaleza. em Fortaleza ou em São Paulo, porque parece que Tá. ele também viajava. Eu não sei dizer muito bem, mas a história que eu sei é essa, que ele se hospedava nos hotéis que ficavam as delegações dos países que ele queria aprender. No caso, se eu não me engano, uma foi o hebraico, que ele queria aprender, a outra foi o persa. Acho que Só língua difícil, né? acho que o persa também. Uhum. E ele ia atrás dos hotéis que ficavam em delegações desses países para se hospedar no mesmo hotel para ter a oportunidade de falar com as pessoas daquele país. Uhum. E para você ver como era difícil, né, naquela época, assim, não tinha Sim. os recursos que tem hoje, então você tinha que, se você realmente gostasse de aprender um idioma diferente, que não ia ter tantas oportunidades como no inglês ou espanhol, que mesmo naquela época era um pouco mais difícil, mas não era tão complicado, ou não era tão fácil como é hoje. Uhum. E não tão complicado quanto persa ou hebraico, né? E Certo. ele tinha que se virar para aprender dessa forma. E aí eu me lembrei que, assim, talvez nessa época aí fosse mais necessário a pessoa viajar para aprender um idioma, talvez, Uhum. dependendo de qual idioma. Mas aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo nos Estados Unidos, que assim, eu já tinha um certo nível de inglês, Tá. e quando eu cheguei lá, eu percebi que muita coisa que eu aprendi não era o que eles falavam. Por exemplo, Tá. quando eu fui pedir um hambúrguer no McDonald's ou em outras redes de fast food, qualquer coisa eu pedia, I would like, e eu via que eles não falavam assim, eles diziam, may I have this, may I have that, Uhum. e eu comecei a perceber isso, essas nuances, tá Sim. entendendo? Que geralmente a gente não aprende num curso regular, né? Mas são regionalismos, né? Assim, os dois estão certos, né? Uhum, E aí é o que eu falo para meus alunos, ó, a gente está no Brasil, a gente precisa aprender tanto a forma mais americana como a uhum, forma mais europeia britânica, sim, né? Tem certo ou errado? Não, não tem. São formas diferentes. Tem sim, até vídeo que o britânico vivendo nos Estados Unidos, né? Então, uma série de coisas que os britânicos falam que os americanos não entendem. E é engraçado, né? Tipo, a uhum, pessoa se recusa a atender a pessoa até que ela fale do jeitinho que o outro quer, né? Mas isso é uma besteira. É sim, diferente do que você falar, give me the burger. Isso é muito impolite, né? Isso é muito sim, agressivo até. Então, as estruturas, enfim, tem a questão do mais formal e mais informal, né? O give me, eu vejo muita gente que fala, não, fui para Miami, e aí, meu, é tudo diferente, todo mundo, eles são frios, são arrogantes, não dá, mas assim, qual que é a entrega que a gente está dando? O give me é muito uhum, é muito duro, né? Me dá. Aqui a gente fala, me dá um suco. Beleza, mas lá é diferente, tem uma estrutura diferente, sim, né? Então, assim, achei legal que você falou do clube Poliglota, porque hoje tem vários no Brasil, né? uhum, Então,
Por que eu tô falando isso? Porque a habilidade mais difícil de todas é o falar. Então, no Sim. Brasil, por ser um país tão grande, todo mundo fala português e é difícil encontrar lugares para praticar, né? Sim. E então tem esses clubes no Brasil, não só poliglota, mas tem vários aqui em São Paulo, tem vários grupos que se encontram. Ah, vamos falar espanhol, vamos falar italiano, japonês também, Uhum. Sim. né? Então, mas assim, eu falo que é tudo complementar, né? Precisa daquele tempo de estudo, né? Ah, vou aprender os verbos, ou vou aprender, vou fazer um exercício de escuta, vou praticar a fala também. Mas e aí, encontrar com as pessoas, né? E fazer essa troca, né? Uhum. Então, mesmo em São Paulo, eu descobri recentemente, né? Enfim, eu tenho um livro novo aqui. É um Uhum. novo período nos meus estudos. A Uhum. Bíblia. É uma Sim. Bíblia bilíngue. Eu nunca tinha lido, Uhum. estou achando o máximo. E aí eu falei, bom, deixa eu ver aqui. E acontece que em São Paulo tem várias e várias igrejas de, que fazem, que fala, né, de tudo isso em vários idiomas. Falei, Uhum. meu, tem inglês, tem espanhol, tem italiano, tem árabe, tem japonês. Falei, cara, então, enfim, vai de mim querer, né, e ter o tempo de ir lá e participar dessas reuniões, né? Tô falando assim, tem uma coisa de religião também, porque é muito mundial, Sim. mas também você falou aí do hebraico, né? Enfim, Uhum. então, aonde é que tem gente descendente de moleque? São Paulo é uma coisa que tem muita coisa É, misturada, né? Então você acaba vai que lá, você vai ter mais oportunidades de, por exemplo, ir numa mesquita sim, e lá aprender. Não sei se também o nome é mesquita para quem é do judaísmo, acho que mas Mesquita é enfim, é mais árabe, né? mais árabe. Mas Ah, pode ir para um templo judeu e, sei lá, conhecer alguém lá que é nativo e ter essa oportunidade, né? sim. Então, precisa de vontade. Às vezes eu falo assim que é um pouco esse negócio de parar, estudar, é muito complicado. Porque hoje em dia as pessoas dizem que não tem tempo, né? A gente passa Uhum, milhões de horas de tempos nas redes sociais, mas aí uhum, para fazer coisas que são esse lugar mais difícil, né? Ah, sei lá, vou na academia, ou eu vou, enfim, vou estudar não sei o quê, é, ou sei lá, outras coisas que não são, digamos, naturais, é necessário que as pessoas, no começo é difícil, você criar o hábito, né? Então, então vou fazer segunda, quarta e sexta. Aí depois você começa, não, vou fazer mais, vou fazer um pouquinho cada dia, ou vou fazer muito cada dia, né? Então eu vou participar dos grupos um fim de semana por mês, dois, três, né? Então você inserindo o idioma, eu estou falando aqui, né? uhum, Inserindo no Brasil, inserindo o idioma todos os dias, e é aí que ao longo do tempo, né, você uhum. vai se tornar fluente Sim, e vai sim, desenvolver todas as habilidades. sim. Mas assim, tu acha que antigamente, quando não tínhamos esse recurso, era mais essencial a pessoa ter que viajar, era algo mais, tinha um peso maior do que o que tem hoje? Eu acho que vai um pouco também da realidade de cada um, né? Uhum, Eu lembro que quando eu comecei a estudar, que foi depois do ensino médio, eu sempre quis estudar inglês, sempre quis falar inglês, sempre quis entender o que as músicas dos grupos que eu gostava falavam. Nunca uhum, tive oportunidade. Quando eu finalizei, eu falei, não, não vou dar um tempo em tudo aqui. Eu já trabalhava na época, e aí tinha uma promoção. No caso, tinha uma promoção. é, de comprar um pacote e ganhar uma viagem. Falei, é esse, né? Então eu tive sorte, o privilégio, né, de pegar uma economia boa naquele momento, que tinha uma promoção que nunca mais existiu. uhum. Então tinha lá os 5 estágios para fazer, intensivo. E aí eu falei, peguei assim, peguei forte. Falei, não, todos os dias eu vou para aula, vou fazer exercício, vou escutar as fitas cassetes. Uhum. Não era nem CD, era fita cassete. E vou fazer esse negócio. E então, no começo foi difícil, e aí eu fui pegando a prática, fui pegando o gosto, e aí é como tudo. Quando você vê que está tendo resultados, você anima, até Sim, chegar o present perfect. Quando chega sim. o present perfect, ai, porra!
Mas é o que a gente, enfim, mas então eu respondi a pergunta? Eu viajei. Sim, acho que sim, respondeu sim. Que depende muito, né, assim, da motivação da pessoa, de como é que ela vai fazer para aprender. Acredito, assim, que hoje em dia, realmente, tá bem mais fácil por conta dos recursos. Então, não preciso mais eu ter que buscar uma pessoa nativa ali na minha cidade para estar praticando inglês ou praticando espanhol. Se hoje é fácil você ter essa comunicação. E aqui mesmo no Uhum. Diversa Língua, no nosso podcast, nós organizamos encontros de prática de idiomas gratuitos de inglês e de francês, né? Mas, E se alguém aí que estiver ouvindo ou assistindo quiser saber mais, vai estar na descrição desse episódio. Vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram, que também a gente partilha por lá. Mas, assim, além dessa comunicação entre não nativos e nativos, acho que também é importante quando os não nativos se organizam para praticar entre eles, né? Acaba que, assim, o inglês, eu acho que o inglês mais do que os outros idiomas, acaba que, acho que a maioria na realidade, a maioria das pessoas que falam inglês não são nativos, né? E grande parte do verdade. mundo fala inglês que não é nativo. Inclusive, É segunda língua. Exato. eles falam até que existe o Goblish, seria como se fosse o inglês global Global. que não tem aquelas nuances que os nativos têm. Então, acaba até que às vezes nativos quando vão conversar com um grupo de não nativos, se Uhum. eles forem muito informais ou muito assim pegados ao regionalismo, vai Hum. ser difícil para os outros compreender eles, Sim, mas porque mesmo entre eles nativos, né? uhum, A gente tem, acho que os ingleses mais difíceis, né? Muita gente fala do inglês da Índia, que é difícil. Inglês da Jamaica nem se fala, né? Ou da África do Sul. Assim, são sotaques que nem os próprios, enfim, os prioritários, né? Que a gente fala assim, que são os ingleses americanos e os australianos, é, entendem, porque é muito uhum, diferente, né. Então, uhum, o legal de se expor essa situação de estar com pessoas diferentes e praticar e tentar falar e entender, é muito vem de perder a vergonha de socializar, né. sim, Então é importante. Depois você vai viajar ao mundo, né, você vai cruzar os gringos aí, e você vai ter a oportunidade de praticar, né, mas assim, você já passou por esse momento: "Ah, I didn't understand, can you repeat? Oh, I'm uhum. sorry, I didn't catch that", e esse tipo de coisa, né, e você vai fazer isso naturalmente, né. Mesmo em Portugal, com o mesmo idioma, você passa por isso. Portugal, porque a gente não usa o tu É, aqui no Brasil, sim, então sim. E é outras complexo. expressões também, por exemplo, existe uma expressão aqui que eles usam bastante, que é Malta, Malta, que no Brasil é coletivo de criminosos, né? Malta. E aqui tá. não, é turma. Eu pirei no fish quando eu estive em Portugal. Fish? Uhum, Pra que é fish, gente? Fish pra mim é uhum. peixe. Em Portugal é Mas legal, né? É uma coisa legal, bacana. sim, sim. Mas assim, já que a gente está discutindo aqui como é que faz para a gente praticar, e a gente está meio que concordando que hoje em dia, com os recursos, a pessoa não precisa necessariamente viajar para ser fluente no idioma. Quais seriam as dicas que você daria para alguém que quisesse aprender hoje um novo idioma? Como é que você. Ou então você poderia primeiro dizer como você aprendeu e depois como é que você faria se fosse hoje, né? Eu já falei um pouco da minha experiência, né? Eu peguei, trabalhei, peguei um ano inteiro, estudei intensivo antes de viajar. E é o que eu recomendo para as pessoas. Não adianta você viajar sem saber nada. Porque você vai Uhum, chegar lá e vai continuar não sabendo, né? uhum, Então, o que eu digo hoje é isso. Pega o livro e estuda. Pega um professor, uma escola, tenta, estuda. Procura na internet, né, vai seguindo, enfim, o que é de cada nível, né. uhum, É necessário isso. Tenta incluir no seu dia a dia um pouco de inglês. Pode ser uma música, pode ser uma leitura,
né? Participar dos grupos, né? Porque não adianta só falar e ler, né? Uhum, Desculpa, ler e ouvir, né? Você precisa praticar, né? uhum, Então, enfim, tem o grupo que você disponibilizou aí, né? De prática, é isso. Ah, vai lá, uhum. não sei, vai sem saber mesmo, né? Você vai entender alguma coisa, você vai absorver alguma coisa, né? Sim, sim. Enfim, tem uma série de aplicativos, é, tem, começa a seguir, enfim, no Instagram, das atividades que eu tenho com meus alunos é follow your famous, Uhum, que é eles seguirem alguém que eles gostem, que é famoso, por exemplo, o Lewis Hamilton quando estava aqui no Brasil, né? Então segue ele na rede social, vê o que que ele está fazendo, tenta ler os posts deles. Eles falam tantas coisas legais. No caso, quando a gente vinha em aula, então cada um compartilhava, não? Ah, o Lewis Hamilton fez isso, a Beyoncé fez aquilo, né? uhum. E assim por diante. Então a gente faz a prática, a fala, né? Mas a gente pode ter em contato com o idioma todos os dias da nossa vida, facilmente. Sim, Tá, é. tá na No palma da celular. nossa mão, galera, É. né? Mas vou dedicar 15 minutos por dia, vou dedicar meia hora por dia. Uhum. E aí, pouco a pouco, você vai implementando isso na sua vida, né? E aí, quando você for ver, você vai estar falando inglês. Sim. Sim. É, Faz tem que sentido? Faz ter. sentido, Diego? Eu acho que faz. Tem que ter paciência, né? Eu acho que as pessoas também querem um ganho muito rápido em pouco tempo. É. E eu acho que. E às vezes tem aquele pensamento assim: sábado eu vou dedicar ao inglês. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que é melhor que você dedique 15 minutos todo dia do Uhum, que o sábado todo para o inglês. Eu acho que a nossa mente não trabalha assim, de um dia só você bombardear a mente com um conteúdo e ela uhum, aprender tudo aquilo. Acho que é mais complicado para a nossa mente aprender assim. é. Não, assim, aí falando um pouco do meu curso, né? Uhum, Quando a pessoa fala, não, eu tenho só uma hora por semana para fazer, eu nem pego o aluno. Eu falei, não, não vai rolar, porque você não vai ter resultado. Não uhum, adianta. A gente se vê, tipo, por exemplo, sei lá, uma quarta-feira à tarde. Se a gente só fosse ver depois, na outra quarta-feira, passou tanta coisa no sim. universo, o mundo deu tantas voltas, que já esqueceu tudo. Então não adianta, né? Então o método que eu utilizo, que eu desenvolvi durante a pandemia, né? Então foi de fornecer aos meus alunos essa prática de 15, 20, 30 minutos, aí o tempo que eles puderem fazer, fora de aula, né? Uhum, Por dia, é uma escrita, enfim, são vários elementos, né? E então criar o hábito, eu acho que esse é o grande segredo. Persistência no início, criar o hábito e depois isso vai vir normal. Fala, pô, vamos ver mais, vamos ver o que está rolando lá, sei lá, nos Estados Unidos, né? uhum. Furacão em Miami, essas coisas, né? E tentar enfim, estar em contato com o idioma diariamente. Legal. Então, você tem um método para ensino de inglês, não é isso? Então, você poderia. Como é que, se alguém estiver ouvindo agora esse episódio, estiver assistindo, como é que ele entraria em contato contigo? Enfim, então, como eu falei, eu tenho ali tanto no LinkedIn como no Instagram. Sim. É, o Instagram é o MR espaço Luiz espaço Augusto e no LinkedIn Luiz Augusto Mangini Reis. Assim, um método. Eu não gosto de me Uhum. gabar, não criei um método, não. Uhum. Assim, dentro das minhas experiências de trabalhar com pessoas com extrema dificuldade, então eu fui elaborando estratégias e de repente Uhum. eu compactei isso. É, num curso, né? Certo. Então, que é uma mistura de as aulas via as plataformas digitais enfim, e aí eu faço seguimento com Os enfim, com recursos. os recursos digitais, né? E Ah. isso é uma coisa interessante, porque dessa minha experiência, porque quando eu aprendi, não existia computador, não tinha celular, Uhum. né? Então, era completamente diferente. E eu fui da opinião de que sim, que era necessário viajar, e de que o ensino online não funcionava. Uhum. Então, eu acho que a pandemia ela desconstruiu completamente isso da minha cabeça, né? Uma, por necessidade, né? Para trabalhar. Então, eu mudei de 100% presencial, de estar com as pessoas, para 100% online.
E aí o meu objetivo era manter os meus alunos e também Uhum, melhorar a minha entrega. E hoje eu não volto mais, porque a gente uhum, tem aqui, né, que nem eu falei, né, na palma da nossa mão, até na nossa frente, a gente tem toda a informação do universo, sim. sabe? É saber acessar, é parar e falar, ah, não, deixa eu procurar aqui o verbo to be, Uhum, preposições, o famoso present perfect. Faz sentido para uhum. você? Sim, 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 faz Então todo tá na sentido. nossa mão, tá na nossa mão, Uhum. só querer. E como é que o Luiz hoje aprimora o seu inglês, assim? Porque nós, assim, o português a gente não pode parar. As pessoas pensam que param, mas não param. Mesmo quem para de estudar o português formal, vamos dizer assim, você está sempre em contato com as pessoas, aprendendo expressões, fazendo brincadeiras. Você está sempre em contato com o idioma. Então você não para de aprender o idioma. Uhum. E o inglês e as outras línguas também tem que ser da mesma forma. Como é que você faz para manter o seu inglês? Bom, eu tô falando do inglês, eu fiz desse jeito que eu falei para vocês, né? E aí eu soube aprender um idioma. Então eu repliquei isso para mais 4 idiomas, né? Eu atualmente falo Uhum, 5. uhum, Então, o primeiro foi muito difícil, os outros vieram, né? Assim, mais facilmente. uhum, Hoje em dia, então são vários idiomas que para eu falar que eu falo, eu preciso manter todos ativos, né? uhum, Então, eu uso essas estratégias que eu falei para vocês, eu leio muito, né? Então, eu leio jornais da Inglaterra, da Espanha, enfim, do uhum, Peru, da Argentina, uhum, enfim, até da Austrália. Eu procuro, enfim, ter meu trabalho, né, que ele me faz uma imersão total. uhum. Hoje em Sim, dia, com a interpretação, eu tenho que estudar muito sobre vários assuntos. Então, eu me divirto, na verdade, enfim, porque eu gosto de aprender, eu gosto de saber o que está acontecendo, né? uhum, É, eu procuro também participar dos grupos de troca, né, de uhum, línguas. É bem legal, você conhecer gente aberta, a fim de interagir e praticar idiomas. E também eu procuro manter contato com meus amigos no estrangeiro, né? Então, ah, sim, vira e mexe, eu mando um áudio, depois para eles mandarem áudio, ou a gente vamos fazer um call, né, que nem a gente está fazendo aqui, uhum, para a gente conversar, sim, porque você falou também, né? Ah, não, eu falo com brasileiro, mas quando eu vou falar com um gringo eu não entendo. Então é isso também, né? uhum, Eu preciso manter os meus idiomas no nível muito elevado. Então eu preciso vira e mexe fazer isso que a gente falou, que é ligar para os amigos ou para os conhecidos, né? Em outros países, estar falando com nativos, né? Que estão lá imersos no idioma. sim, com certeza, sim. É, é, Então eu, eu, é a eu acho, mistura de tudo. é, Ler, escutar, falar e também, ó, escrever. escrever, sim, sim, sim. Hoje eu posso dizer que eu escrevo muito mais em inglês, porque eu trabalho com inglês, assim, documentação, técnica eu tenho que fazer toda em inglês. Eu trabalho com Ah, TI, né? uhum, E documentação técnica tem que ser em inglês, conversar com o cliente é em inglês, então, assim, em troca de e-mails, acaba que hoje eu estou escrevendo muito mais em inglês do que escrevi anteriormente. Isso ajuda bastante. Os nossa. outros idiomas é que fica um pouco mais complicado de eu ter essa prática, mas eu acho que assim, o que muitas pessoas acabam é, falhando, eu acho é que elas querem aprender, mas não é uma prioridade. Aí fica difícil. Quando você não torna aquilo uma prioridade na sua vida e não tenta envolver seu cotidiano pelo idioma que você quer aprender, né? Por exemplo, se eu quero aprender inglês, quero saber as últimas notícias. Ouvi um podcast em inglês que vai falar das notícias em inglês. Mudo o idioma do meu telefone, do meu celular para inglês. Mudo o Uhum, idioma da minha rede social favorita para inglês. Passa a seguir pessoas, como você falou, né? uhum, Pessoas que nativas no idioma. Então, sim, eu acho que é toda uma mudança assim de comportamento. sim. E as Mas um pessoas às vezes detalhe, não têm não dão a prioridade a isso. mas um detalhe, tudo isso que você falou é prática, né? Sim, A sim. gente não pode esquecer também o estudo.
né? Sim, 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 sim. Isso aí é Então, a parte é a prática, parte mas gramatical, enfim, a parte a gramática fonética. também vai ser, assim, tem muita gente que quer colocar de lado, mas eu acho que é importante. Talvez não seja importante assim, para você estar sempre no início ali, que tem muita coisa nova, você já ficar ali bitolado na gramática, mas eu acho que eu penso muito assim, que a gramática é uma ferramenta que vai te ajudar a evoluir e entender a estrutura do idioma. Você é de TI, você é programador. A Uhum. gramática é uma programação do cérebro, Sim, né? Depois dessa palavra vem essa, depois vem essa, depois vem essa, é. né? Então, eu entendo que, não, porque eu só quero falar. Não, isso não existe, gente. Para Uhum. você saber o idioma, você precisa falar, escutar, ler e escrever. O escrever tá lá também. Sim. E aí no escrever, então a gramática vai estar em tudo, entendeu? Não, não tem essa, não, você quer falar, vai falar errado. Uhum. Aí Sim, acontece o que acontece ali nos Estados Unidos, no exemplo que você deu, né? sim. Mas o exemplo que eu gosto de dar, assim, tipo, é o tocar piano, né? Tocar piano, que nem falar o idioma, é uma habilidade, né? Então, quando você era pequeno, você estuda a tocar piano, você lê a partitura, pratica, pi, 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 aí tá tocando lá Beethoven, né? E aí passou 10 anos sem tocar. Você vai saber, depois de 10 anos, você vai continuar sabendo ler a partitura, mas os teus dedos eles perderam a força, perderam a prática, né? Uhum. Então, é como se você não conseguisse, e aí você vai ter que fazer diariamente, né, aqueles negócios do dedo, Os para acordes, né? os acordes para. Eu não toco, infelizmente, eu não toco, Uhum. mas eu gosto muito de música. Você vai ter que praticar os dedos para conseguir tocar de novo. É a mesma coisa com o nosso aparelho fonador, né? O, a língua, a boca e tal. É a prática, né? Então, É por isso que, assim, uma vez eu conversando com uma psicóloga, eu não cheguei a investigar isso, mas ela relatou para mim que as pessoas que são mais inibidas, que têm medo de falar com as pessoas, de se expor, e de expor os seus erros, acabam tendo mais dificuldade para aprender um novo idioma. Porque na hora de falar, a pessoa trava, porque ela, não, vão rir de mim, eu vou mas cometer erros. sabe por que isso? Pelo erro de errar. Com medo de Desculpa, errar. pelo medo de errar. Então é Uhum, por isso que a gente volta lá no livrinho, na gramática, no estudo. Quando você estuda, você. Não, agora eu sei o que eu tô falando. E você fala com propriedade, uhum, né? Então enfim, aí é treino, né? Como tudo na vida, é sim. treino. E também, assim, eventualmente você vai errar em algum momento, né? Talvez a pessoa não deva transformar aquilo num Deus nos acuda, assim, numa Não, e tudo bem situação também. complicada. Ninguém é perfeito, ninguém é Uhum, perfeito. sim. E tudo bem, né? Então, eu falei, eu tô estudando isso aqui, pra mim é mega difícil. Uhum, Mas sim, chegou num ponto dos meus estudos, eu falei, como é que eu vou passar agora sem ler esse livro, que é o livro sim, mais importante, mais vendido do universo, né? sim. Então, e aí, então eu tenho que parar, tá? Então eu tô fazendo uma leitura ativa, então, essa palavra eu não conheço, tá? Então Uhum, como é que você escreve? O que significa, né? Então, sim, é meu treino também. sim, sim, sim. E também Então, outro mito, não, porque eu tô velho, eu não vou aprender. É mito. Não, a gente isso aí, pode. isso aí com certeza é mito. Você vê até que ele tem um professor canadense, agora eu não me recordo o nome dele, mas ele tem vários vídeos na internet que ele aprendeu vários idiomas já velho já. Então, assim, eu acho que isso aí realmente é um mito. Mas eu É, acho assim, uma coisa. Pode não, prosseguir. o cérebro é um músculo, né? Sim. Então ele precisa ser treinado para estar forte, Uhum. né? O estudar inglês não é só se comunicar, é muito mais que isso. Sim, sim. Enfim, ele pode dar uma lista enorme, né? Ele previne o Alzheimer, você tá Uhum. mais, você tá mais, é, é, mais ativo, mais alerta, né? Sim. Você consegue, mesmo no português, quando você começa a estudar outros idiomas, você consegue entender melhor as nuances do nosso idioma materno, né? Por que que ele Sim. falou assim, não falou assado, né?
Uhum. Aí, enfim, tem uma série de outros estudos, a comunicação não violenta. Ah, eu vou escolher uma frase assim, não assado. Enfim, tem a questão dos Uhum. gêneros. Ah, vou falar assim, eu vou falar assado. Né? Então, Uhum. você precisa dar atenção à, à forma que você está falando, o que está falando, né? E Sim. tudo isso está fazendo o cérebro assim, tá, pim, pom, e você fica mais forte, mais sadio, mais alegre, mais feliz, Sim. Sim. né? Então, acho assim, eu acho que a gente pode concluir aqui, eu e o Luiz, é que a gente acredita que a pessoa pode se tornar fluente sem a necessidade de viajar. Hoje temos muitos recursos. Inclusive, num dos episódios do Diversa Língua, eu falei de um rapaz no interior do Ceará que eu conheci num piquenique poliglota que ele era fluente, sem nunca ter saído do país. Ah, uhum, Então, e falava melhor do que eu. Então, tá, assim, eu acredito sim que a pessoa consegue, mas é como a gente já falou aqui no bate-papo, a pessoa tem que uhum, estudar, não é só a prática, tem que estudar também o idioma e tem que se expor ao idioma, tem que ler. Eu acho que a leitura agrega muito ao conhecimento do idioma, que você, principalmente a parte de vocabulário, uhum. que é uma forma mais sutil de aprender vocabulário do que você ir no dicionário e ir lendo É, cada uma das não. linhas, né? Não é, Ó, senão aí não vai dar certo. lembrei de uma coisa legal. Lembrem-se, galera, que o idioma, ele cobre todas as áreas de tudo, tá? Então procura dentro da tua vida o que as coisas que você gosta. Ah, eu gosto de cozinhar, então vou focar. Ah, e como é que chama os utensílios de cozinha? Como é que cozinha em inglês? Uhum. Etc. Ah, não, eu gosto de Fórmula 1. E como é que chama o carro? Como é que chama enfim, os verbos, né, as palavras? Enfim, procura tudo isso. Procura um Pro- podcast no conteúdo que você gosta, Você gosta e um pronto. vídeo, um canal no YouTube, porque hoje em dia, assim, não tem desculpa para não ter conteúdo nativo, né? Assim, se você tem acesso à internet, você, por exemplo, eu gosto de Fórmula 1, vai atrás de um canal no YouTube que fala de Fórmula 1 em inglês, por exemplo, Uhum. se for em inglês que você quer aprender, se for em francês, procure em francês Francês, e espanhol. vai assistir os vídeos, vai tentar compreender aquele conteúdo que tem ali. Eu acho que vai ser mais fácil porque é um conteúdo que te atrai. Uhum, sim, com certeza. E já é parte da sua realidade, né? Você está só Uhum, transformando tudo aquilo no outro idioma. sim. Agora, digamos, que ninguém concorde com a gente. Tá. Uhum, Então, o que que eu falaria? Tá, então vai viajar, tá? Vai para onde? Tá, sei lá, vamos lá, para Nova York. Então, você vai pagar no cartão com antecedência, né? Parcelado antes ou depois quando você voltar da viagem, né? uhum, Paga antes. Compra passagem, tá? Então daqui 1 ano eu vou viajar para Nova York. E neste ano eu vou aprender tudo que eu puder sobre Nova York. As ruas, as linhas do metrô, o que que eles comem, o que que eles pedem, para onde eles vão, para onde eu posso ir. Então, faça com que essa programação de viagem seja útil para você aprender. Você vai estar aprendendo sim, cultura, vai estar aprendendo palavras, vai estar aprendendo, enfim, aquilo que você gosta, que é viajar também, tá? Super válido. sim, sim, sim. Legal. Gostei, Luiz, do nosso bate-papo. Já estamos Ah, tá. chegando ao fim do episódio. Mas assim, antes de a gente terminar os episódios aqui no Diverso Língua, a gente sempre pede ao nosso convidado ou convidada uma dica cultural. Aí é o nosso momento cultural do Diverso Língua. Tá. Então, qual seria essa dica? Você pode falar de um livro, de um filme, de, sei lá, um LP. LP não, um álbum, né? Porque LP é antigo. Então, qualquer dica, não necessariamente ligada ao idioma, mas uma dica que você gostaria de deixar para nossa audiência. Uma dica cultural. Bom, eu tenho procurado visitar lugares de exposições, Uhum, tá? Exposições internacionais, né? Então eu tenho indo muito. Bom, em São Paulo tem uma grande diversidade, né? De coisas, mas também você pode fazer online e de ver arte. Então, tanto uhum, exposições e quadros, eu não sou um grande expert disso, né? Mas, enfim, você está conhecendo, está tendo acesso às culturas de outros países, sim, né? Então, é um lugar que eu normalmente combino com algum amigo. Ah, vamos lá ver isso aqui. Então, a gente vai, interage.
normalmente tem pessoas de outros países também, então a gente pode praticar, conhecer nativo, lá tomar cerveja, né? É, ou, se não tem na sua cidade, você pode encontrar tudo isso online, né? Então, o British Museum. Ah, então vou passar uma hora aqui, sei lá, vou tomar alguma coisa e vou navegar o site do British Museum, que vai ter um monte de coisas legais. Ou o Museu da Rainha Sofia, né, na Espanha também. Ah, então deixa eu conhecer isso aqui. Então eu acho que a dica cultural é, seriam obras assim, mais de museu, assim, eu acho que eu tô Uhum. velho, né? Eu também gosto de andar em museu. Geralmente quando tem algo que me interessa, às vezes eu topo com coisas extraordinárias Uhum. sem assim, passar na frente do museu e acho que aqui não vai ter nada não, mas está chovendo, vamos aqui, vamos entrar aqui, É, vamos ver o que é e descubro coisas extraordinárias dentro de um museu. É isso. porque é uma linguagem também, né? Sim. É uma linguagem também. Então Legal. é essa a dica. Legal, eu que agradeço, Diego. Gostei, obrigado por ter aceitado esse convite. Pessoal, a gente já Obrigado estava pelo tentando convite. combinar há muito tempo, também É ia verdade. participar outra pessoa também desse bate-papo, mas não deu certo. Mas eu agradeço você ter vindo, Luiz, e desejo tudo de bom na sua carreira, na sua vida. Ô, Diego, eu gostaria de ter ido até aí, né? Mas Uhum. enfim, não tá dando para viajar, então estamos aqui no conforto da nossa casa. É, Se rolar alguma oportunidade de visitar Portugal, com certeza eu vou querer te dar um alô aí, pra gente fazer esse rolê cultural, por exemplo, sim, né? sim, 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 Vai ser com bem legal. certeza. Foi um prazer te conhecer também. Agradeço a nossa audiência também. Se você gostou desse conteúdo, deixa logo o gostei, o like e compartilha com seus amigos. E não deixa de deixar uma review para o Diverse Língua na sua plataforma de podcast favorito. E lembrando, se você tiver alguma dica ou comentário, deixe aí nos comentários ou envie-nos um e-mail para diversilingua@gmail.com, ok? Até a próxima, pessoal. Massa.